Deu 5h30 aqui o nosso horário, eu já vejo que tem bastante gente conectada. Acho que podemos começar, então. Perfeito. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Rafael Giger, do time da Plataforma Verde, e é com satisfação que a gente está recebendo todos vocês esse webinar. Hoje eu vou ajudar a conduzir um pouquinho o bate-papo e nessa próxima hora a gente vai falar um pouco sobre indústria 4.0 e blockchain. Mas sempre quem vai liderar essas conversas são os nossos panelistas convidados. E é uma grande responsabilidade para mim estar aqui hoje com as pessoas tão qualificadas para esse bate-papo. Eles têm bastante experiência e conhecimento nesses temas e vão poder passar uma visão bem prática nessa nossa conversa. Eu vou pedir licença aqui para ler o bio de cada um aqui, para apresentar todo mundo. Então, começando pelo Marcelo Ramos, que é bacharel em Engenharia Mecânica e Computação pela PUC do Rio, empresário com mais de 20 anos de experiência em comunicação de redes industriais e automação para aplicações críticas, inventor com patente de dispositivos de pagamentos portáteis e metodologia de diagnósticos médicos baseada em IoT, criador do conceito do tablet PC com cases de sucesso na Polícia Federal e na Homeland Security dos Estados Unidos. Autor e diretor técnico do desenvolvimento de uma solução inovadora em IoT industrial baseada em hardware e software. O Rubens Neinstein, engenheiro de produção com especialização em empreendedorismo, e-commerce e marketing digital. Desde 1999, desenvolveu vários negócios online na internet brasileira em parceria com outros grandes empreendedores do mercado. Entre eles, a primeira operação de e-commerce de perfumes e cosméticos no Brasil. Nos últimos 3 anos, dedica-se ao mercado de ativos digitais e blockchain, contribuindo para o desenvolvimento e disseminação dessa nova tecnologia que provocará uma nova revolução na maneira como as pessoas e empresas realizam transações comerciais e negócios. Atualmente é o CEO da Blockmaster, que faz parte do grupo Digitalks, uma das principais empresas de eventos sobre negócios digitais e tecnologia do Brasil. E, por último, o nosso CEO, Chico Souza, engenheiro mecânico, especialista em gestão de resíduos, economia circular, short loop recycling, desenvolveu processos de reciclagem para o mercado automotivo em diversos países e há 21 anos no mercado de resíduos. Desde 2011 desenvolve startups e projetos na área de sustentabilidade. É o fundador da Plataforma Verde, a primeira startup do Brasil na área ambiental a receber o prêmio de Technology Pioneer concedido pelo Fórum Econômico Mundial. Junto de outros 60 cientistas no mundo, o Chico também é integrante do grupo ASAP, que estuda indicadores a serem alcançados em 2030 para acelerar a produção mais limpa na indústria 4.0. Deu para ver que o time bem qualificado aqui, a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu só gostaria de passar alguns pontos para facilitar a nossa dinâmica aqui nesse webinar. Então, primeiro, pedir para os panelistas deixarem as câmeras ligadas e habilitarem o microfone quando forem falar, apenas, e para o público deixar os microfones desligados. A gente vai ter um espaço para perguntas no final e todos podem enviar pelo chat, que vai cair direto aqui na nossa organização, que vai me passando essas perguntas. E daí, quem quiser direcionar para um dos panelistas, é só colocar no texto também. Bom, a indústria 4.0 e blockchain são temas que já estão há bastante tempo nas discussões do mundo corporativo e da indústria. Tem vários conceitos que definem indústria 4.0, mas de uma forma bem macro, pode ser classificada como uma digitalização, automação de processos por meio de equipamentos inteligentes, conectados, que permitem a gestão de uma forma remota e integrando o mundo físico com o mundo digital. E daí, a partir disso, a gente consegue ter saltos em produtividade e ganhos de escala. As ações que eu participei das entidades da indústria, como a CNI, a BDI, há uns 6 anos, que tratavam dessas tendências de longo prazo da 4ª Revolução Industrial e de como que a indústria brasileira tinha que se readaptar e se conectar para se manter competitiva num panorama mundial. E, nesse contexto, as indústrias foram aos poucos se digitalizando todos os seus processos e, ao mesmo tempo, mudando um pouco o modelo de negócio, às vezes de simples fornecedores de produtos, para também oferecer os serviços
associados. Daí Siemens e GE são exemplos de empresas que caminharam nessa direção. Daí do outro lado veio o blockchain, que surgiu há um pouco mais de 10 anos e se tornou quase onipresente em todas as discussões, por ser uma tecnologia que permite o registro das informações de forma confiável e descentralizada. Daí eu nem vou entrar muito no assunto do blockchain aqui, porque eu vou deixar os nossos panelistas falarem com muito mais propriedade sobre o potencial dessa tecnologia. Nesses últimos anos, as tendências foram se concretizando, mas de uma forma ainda lenta, mas foram acelerando. E daí, nesse ano, a gente teve uma grande mudança, quase que uma ruptura, que é do coronavírus. Então, assim, ela quebrou as cadeias globais de produção, ela gerou grandes desafios nas cadeias de valor, e aí a resiliência no supply chain passou a ser um desafio. Ao mesmo tempo, as empresas, as indústrias, têm o time operacional na fábrica, mas boa parte do time administrativo está dentro do home office em casa. E aí controlar essas operações à distância passou a ser uma necessidade, e a digitalização veio como uma opção para ter todo esse controle. Então, a pandemia acabou acelerando muito todas essas tendências de uma forma abrupta. E daí, em cima de todas essas mudanças, tem outra tendência que já estava aí, que também foi acelerada, que é a demanda por uma produção mais limpa, mais sustentável. Porque eficiência operacional, sustentabilidade são coisas que vão evoluindo em conjunto. E falei bastante aqui, mas é só para trazer um panorama aí a 40 mil pés para os nossos panelistas poderem aprofundar em cada um dos temas. Então, lembrando que a gente vai ter todo um espaço para perguntas aí no final, eu gostaria de convidar aqui o Chico para falar, que é uma pessoa que tem uma visão, primeiro, toda essa trajetória da quarta revolução industrial, e que criou a plataforma verde justamente para digitalizar uma parte da indústria. E nesse momento de pandemia, Chico, muitas empresas precisaram se readaptar de forma rápida e digitalizar os seus processos. E assim, você vê, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a importância da indústria 4.0 das empresas e como ela traz melhorias tanto para a empresa, mas também para a sociedade. Perfeito. Bem, antes de mais nada, boa noite a todos. Os números aqui crescendo, pessoas acabando de entrar, bem-vindos, boa noite. Ainda mais aí nesse período de mudanças, onde as lives praticamente um programa diário de todos nós, né? Então, são inúmeras opções, inúmeros diferentes conteúdos que as pessoas estão acompanhando, e é muito bacana ver tantas pessoas interessadas pelo assunto indústria, né? Essa mudança, eu acho que a gente pode definir indústria 4.0 em dois momentos também, né? Pré e pós-Covid, né? Houve grandes alterações nesse processo, sendo que a quarta revolução industrial acaba nos confundindo um pouco, né? Quando considera a primeira revolução industrial dos idos de 1890, né, onde se transformou o labor, né, que seria o laboral do homem, pela máquina, né, se alterou muito as estruturas, inclusive as estruturas governamentais, econômicas, manufatura e a própria economia em si. Quando a gente fala em quarta revolução industrial, todos pensam que a quarta revolução industrial ela seja, vou colocar um sensor numa máquina. Aí o Marcelo vai dizer, não, mas eu já boto sensor há 20 anos. Por que estão me dizendo agora que colocar um sensor numa máquina é a quarta revolução industrial, se isso já existia? Vai falar, não, mas é a digitalização do processo. Aí o Rubão vai chegar para mim, não, Chico, mas espera aí, há 15 anos atrás eu já montei uma estrutura de venda de cosméticos online. Isso não é tão novo. Qual que é a diferença, então, da quarta revolução industrial? Nós temos uma estrutura física, fabril, nós temos uma estrutura hardware também, que pega dados desse ponto fabril, e nós temos uma estrutura net, SaaS, que seria a parte da internet das coisas, internet que pega todos esses dados de forma por nuvem. A quarta revolução industrial, pessoal, nada mais é do que integração. E essa integração ela pode ser humana, ela pode ser física e ela pode ser mecânica. A gente pega conceitos daquilo que a gente considera como disrupção, a gente tem que entender, por exemplo, num Uber, o mapa não é dele, o mapa vem do Google.
O meio de pagamento também não é dele. Às vezes ele fez acordo com uma outra empresa que tem a tecnologia do meio de pagamento. O carro não é dele. O carro ainda no Brasil pertence a locadoras, na sua grande maioria. E o motorista, que é aquele que está operando, é um parceiro que também não é dele e que ganha junto. Pessoal, a quarta revolução industrial nada mais é do que você fazer parcerias, APIs. A gente fala na linguagem técnica do desenvolvimento de softwares que a gente utiliza muito APIs. O que é API? É você fazer um link com outro sistema para conversar. E a quarta revolução industrial é isso. São os links físicos, mecânicos e tecnológicos para se desenvolver, para se fazer a mesma coisa que se fazia de uma forma completamente diferente. Todo mundo pegava táxi. O Uber não inventou o táxi. Ele já existia, mas ele reinventou a forma como nós lidávamos com esse processo, a nossa experiência de uso desse processo, em que ele linkou hardware, tecnologia, telefone celular, mapa. Eu me lembro na década de 80, quando eu pegava táxi, que minha mãe mandava procurar, vai de táxi, hoje está atrasado. Eu ia lá pequeno, lá, dava o endereço, o cara pegava aquele livro, né? Ele abria para poder ver o mapa, para saber a rua, para saber onde chegar. Era a lista de endereços que existia. Então, hoje ela está no mapa dentro do celular e que o Google deu a provisão desse mapa para um aparelho, para um hardware, podendo ser Android, podendo ser Apple. Então, entenda que é o seguinte, a quarta revolução industrial nada mais é de pegar várias tecnologias para a palma da nossa mão. E dessa forma a gente ter mais agilidade e a gente poder, às vezes, focar em outros processos, não ter tantos processos administrativos e ver mais indicadores e tomar ação. E o que isso tem a ver com disrupção? Vamos pegar o próprio exemplo do Uber. Às vezes, eu tenho uma tecnologia disruptiva. Desculpe, tecnologias por si só não são disruptivas. Porém, se você faz a junção de meios, hardware, pessoas, humanas, e tudo isso causa na sociedade uma discussão se aquilo é moral ou imoral, legal ou ilegal, e que traz uma discussão da sociedade. Peraí, a gente vai ir para isso? Pessoal, aí a gente está falando em disrupção. Porque aí você traz a sociedade como um todo, desde famílias, business e governo, a discutir aquele tema, em cima daquele tema, tentar regular. A Lei Geral de Proteção de Dados é disruptiva, porque é uma lei que está tentando se padronizar no mundo inteiro. É uma lei que está avançando fronteiras. Por quê? Porque quando a gente fala das APIs da quarta revolução industrial, a quarta revolução industrial não tem fronteiras. A gente tem o Marcelo aqui, que mora nos Estados Unidos, fazendo conosco essa live nesse momento. Eu estou no interior de São Paulo, o Rubão está na capital paulista. A tecnologia elimina as fronteiras. Então, essa tecnologia que vem dessa junção das grandes APIs físicas, mecânicas, estruturais, pessoais e tecnológicas da quarta revolução industrial, ela também não vê fronteiras. Então, é uma forma ampla de tentar resumir o que é. E por que pré e pós-Covid? No pós-Covid isso acelerou, porque a gente ainda deixou... Claro que muitas as indústrias continuaram a rodar, mas quem trabalhava naquela estrutura do escritório foi para casa e a vida continuou. Os negócios continuaram, as empresas continuaram. Claro que teve, como o Rubão comentou até no início, poxa, teve aquele início ali, abril, maio, todo mundo tateando, tentando entender. O momento que teve em junho e julho está surreal. Está surreal. Então, as barreiras elas foram eliminadas e as empresas, primeiro, levaram o baque, e nesse baque sobre o que aconteceu com o Covid, todo mundo perdeu receita, dependendo se é grande, pequeno ou médio, todo mundo sofreu como gente grande. E depois desse momento, peraí, a vida continua, vamos voltar, tem que continuar operando, tem que continuar produzindo, tem que continuar trabalhando, tem que entregar. Mas eu estou de casa. Peraí, deixa eu digitalizar meu processo. Deixa eu trazer os dados da minha fábrica para minha casa para eu poder controlar daqui. E eu passo lá na fábrica uma vez por semana. E isso, então, acelerou essa mudança do pré e pós-Covid no que eu entendo aí de quarta revolução industrial. Marcelão,
O Rubão está eu queria, empolgado. eu queria, não, sem querer te interromper, seu raciocínio foi sensacional. Sem querer te interromper, a teoria de Darwin, que todos nós aprendemos na escola, no colégio, está presente cada vez mais, né? Ou você se adapta, ou você perece, ou você some. Sobrevivem os que se adaptam. Cara, esses 2 meses que todos vivemos aí foram meses de adaptação. Quem conseguiu se adaptar rápido está pegando esse embalo da retomada aí de tudo agora, né? Em junho, julho. E quem não se adaptar vai ficar para trás e vai morrer. É isso. Vamos lá. Desculpa ter te interrompido, não pude resistir a fazer esse comentário. Então, na verdade, eu tinha feito a conclusão do meu conceito de quarta revolução industrial, porque é aquele ponto, quando tudo é novo, né, a pessoa gosta sempre de comprar um livro, não, vou seguir aquele livro como minha Bíblia. Tecnologia não existe Bíblia, né? É aí que cada um acaba criando as suas próprias linhas de código, suas próprias lógicas e, às vezes, fazendo a construção da sua própria arquitetura. Porque soluções existem iguais no mundo inteiro, né? Ninguém inventa a roda. Fala, não, eu tive uma ideia que ninguém teve. Não, você não teve essa ideia. Em algum lugar ela já deve estar por ali, em diferentes fases. Pode ser no piloto, pode ser no scale, ou na verdade o cara já está no recorrente e você não está sabendo. O mundo é muito grande e a gente acaba percebendo isso na área de tecnologia. Porém, a tecnologia é como a economia também, né? O mundo é muito grande, mas a densidade tecnológica ela é limitada, ela é conhecida. Os players se conhecem mundialmente, né? Você consegue ter os links. Alguém já inventou, tá? Ninguém reinventa a roda. Porém, ninguém inventa a roda. Todos nós reinventamos a roda, a gente só coloca diferentes aros. O que são esses diferentes aros dessa roda? São os diferentes caminhos. São as diferentes tecnologias que a gente monta como se fosse o Lego para criar a nossa própria tecnologia. São as diferentes ferramentas. Às vezes a equipe pode ser o grande diferencial de uma equipe tecnológica e não a tecnologia em si, porque tem outra igual. Aí a questão não é a tecnologia, mas é a entrega, né? Então, é o que eu falo, não existe um livro, não existe qualquer coisa de dizer, vou seguir essa lógica. Não, na tecnologia a gente inventa, se reinventa, não inventa, a gente se reinventa, a gente cria novas formas com os mesmos elementos. Então, o que eu queria comentar com isso é que, na quarta revolução industrial, aquilo que eu comento, essa é a minha ideia de quarta revolução industrial, tá? Das ações humânicas, mecânicas e tecnológicas, com as físicas também. Talvez o Marcelo ele tenha uma ideia completamente diferente. Se vê pela formação, é engenheiro mecânico, mas também fez processamento de dados. Cara, é binário em tudo, né? É um milésimo de milímetro da parte mecânica e o binário referente ao processamento de dados. Às vezes a visão da quarta revolução industrial pode ser completamente diferente da minha. Aí eu queria entender um pouco dessa tua visão, Marcelo, ainda mais que você, de todos nós hoje, é o que está mais próximo do Valley, né? É quem está mais aí próximo do que está naquele ritmo acelerado tecnológico no mundo. Pelo menos geograficamente, né, Chico? Acho que aproveitando o gancho do Chico, Marcelo, você tem essa experiência das integrações, seja do lado físico, software, IoT e tudo mais, mas também Estados Unidos, Brasil, né? Acho que são 2 realidades interessantes. Se eu conseguir comentar um pouco sobre essa questão da indústria 4.0 aí e aqui, sim, acho que seria interessante. Sim. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com um grupo tão bacana. E eu acho que o pensamento do Chico é perfeito, né? O raciocínio é perfeito. Eu acho que deu uma visão muito clara do que é a quarta revolução industrial. Eu acho que assim, a gente está numa área, né? A Bove tem uma solução completa de monitoramento, de OT, e a gente trabalha nisso desde 2010. E é exatamente aquilo que o Chico falou, né? A gente faz IoT muito antes do que chamava IoT, né? Todo mundo já falava a gente já tinha sensor instalado em aplicações de clientes, já monitorava, já fazia monitoramento e nunca chamou de IoT, está chamando agora de IoT. E eu concordo com ele que essa revolução nada mais é que uma integração disso tudo, né? Agora tem uns pontos interessantes, que é uma coisa que a gente sempre, que é uma coisa, uma linha que a gente está
desenvolveu bastante dentro da empresa, né? Eu acredito, a gente sempre acreditou, para você começar a ter essa revolução industrial, essa integração, você tem que começar a medir direito, né? E aí a gente começa por esse ponto, e aí eu volto um pouco para a pergunta que você fez, Rafael. Quer dizer, a evolução, para mim, a grande disrupção que está acontecendo, se é que você pode chamar de disrupção isso, né? Mas é evolução e evolui muito rápida, é a parte de sensorização e de como que você extrai os dados de determinada aplicação. E, de novo, a gente está falando pode falar de certos processos que o dado já está lá há muito tempo, não tem nenhum mistério, eu já tenho sensor espalhado na máquina para um monte de coisa e não faz a mínima diferença, já está lá, é simples forma de coletar. Mas não é só isso, né? Você tem vários fatores aí dentro dessa cadeia, dentro de cada aplicação, que são extremamente importantes. Então, isso vem evoluindo, né? Então, por exemplo, dando como exemplo, antigamente você tem diversas aplicações que nunca foi economicamente e até tecnicamente viável você coletar informação, né? Você está lá no meio de um processo que não é tão custoso assim, mas seria bom você coletar dados, mas você não coleta, porque se você for instalar um sistema de coleta de dados, uma forma de você coletar essas informações vai ser mais caro do que a própria instalação do equipamento que você tem, não compensa e ninguém fazia nada. Eu acho que a grande disrupção que está facilitando também essa revolução industrial é a forma com que a gente está começando a coletar dados. Então, isso entra, né, fazendo um parênteses rápido, isso entra num ciclo de tecnologia que são cada vez mais curtos, né, e às vezes a gente olha para o passado, né, quem não lembra, o pessoal que deve estar aí na live, imagino que deve ter algumas gerações, né? Tem gente que viu ainda disco de vinil, né? Aí tem gente que teve o CD-ROM. Puta, o CD-ROM, quando lançou o CD-ROM, quem estava na época do CD-ROM achava que aquele negócio ia durar para sempre. Pô, revolução, isso aqui nunca mais acaba. Acabou que o CD foi embora, né? Agora a gente não tem nem mais CD. E está voltando de vintage o vinil, né? Então, são essas coisas que acabam... os ciclos começam a ficar mais curtos, cada vez mais curtos. Isso tem acontecido, eu acho que no IoT industrial. E uma das coisas interessantes que a gente começa a ver é a parte de sensorização, né? Quando você começa a facilitar a forma com que você coleta dados, né? A gente começa lá o Chico também mencionou, a primeira revolução industrial. Os sensores eram mecânicos, eram basicamente de acoplamentos. Evoluiu muito rápido, né, para o sensor elétrico. Começou a ter a parte de contato elétrico de sensor de presença, de simples de campo, né? Daí apareceram os sensores de luzes, laser, né? Depois temperatura, pressão, os magnéticos, apareceu o ultrassom e finalmente a gente está já em visão artificial. Isso tudo está sendo integrado. O grande desafio agora é como é que você cria mais inteligência, integra mais esses sinais para dentro de uma aplicação para você ter mais poder desses dados e começar a organizar esses dados. O Brasil vem evoluindo também num ritmo grande, tanto o Brasil, Estados Unidos mais ainda, o mercado é gigantesco. Mas, de novo, a gente vê que a disrupção mesmo está vindo dessa possibilidade. No nosso caso, a gente tem tido uma procura muito grande, né? O Covid, como todo mundo já sabe e já tem percebido, acelerou muito. Empresas que têm processos que são, a maioria deles, remotos e não tem mais condição, não tem... está tendo a necessidade de ou você ter totalmente automatizado, sem presença humana, que às vezes você tinha só um fiscal que de tempos em tempos ia na estação, ou então no determinado local, está completamente automatizado e aí ele precisa de receber esses dados remotamente. Isso é um grande potencial para a gente, tem crescido muito, muito. Empresas que tinham bases instaladas parciais estão se transformando querem botar a base inteira. Os que estavam pensando em decidiram colocar e aí querem botar toque de caixa. E aí, dentro do Covid, vem a complicação de você instalar uma estrutura dessa dentro de uma crise, né? E os clientes que estavam ainda decidindo mudaram de ideia, estão querendo colocar. Então, assim, um momento é muito bom, porém é um momento complexo, porque a gente precisa dar velocidade a esse momento, né, que é muito interessante para a gente, mas eu acho que é muito bom. A gente começou, isso dando até uma visão um pouco macro, assim, interessante falar um pouco da experiência. A gente começou em 2010 a nossa primeira aplicação de IoT, né, chamando de IoT. E a gente começou com essa aplicação numa área de transporte.
E é interessante a mentalidade das empresas. Isso que eu queria, mais do que dizer, dar exemplo de cases, eu acho que é interessante a gente olhar um pouco, já que a gente está falando desse tema, da mentalidade. Na época, assim, a nossa primeira aplicação de monitoramento foi na área de trânsito, de transporte, né? Gerenciamento de tráfego. E interessante que foi uma demanda específica de um cliente que tinha uma necessidade, que precisava melhorar um processo, coisa e tal, aquele episódio completamente isolado, né, que você começa a atender o cliente e começa a surgir a ideia de você ter alguma coisa, né? E aí o interessante é que isso evoluiu para aplicações que a gente teve de trânsito, né, em controle de tráfego na cidade do Rio de São Paulo, né, e esse movimento começou de uma maneira assim discreta e acho que até com toda essa evolução dos sensores que a gente está vendo nos últimos anos acontecer, quer dizer, cada vez está mais barato você sensorizar, cada vez está mais barato você medir e a informação chega. Né? Quando a informação chega, com todo o resto que a gente já tem montado de infraestrutura, de AWS da vida, e, enfim, todas as plataformas que a gente já consegue montar, unificar isso daí, processar, começa a ficar mais fácil. Né? Então, eu acho que isso acelerou muito, isso tem acelerado muito, e está mudando. E aí você começa o seguinte, a gente percebeu, 2010 a 2015, essas aplicações continuavam a ser demandas específicas, mas essas demandas começavam a surgir de vários pontos. Não era mais nada isolado, né? Você tinha alguns clientes com os mesmos tipos de demanda que estavam precisando desse mesmo aplicações parecidas. Né? Só que aí você tinha um problema, porque esses clientes queriam fazer a aplicação, começavam a ter noções de IoT industrial, só que tinham a impressão que o negócio era muito caro, que era inviável e o projeto não ia para frente porque não saía de diretoria, conselho, etc. E tal. Eu acho que a partir de 2015, a gente lançou a nossa ferramenta, a nossa plataforma em 2015, ela completa como uma solução de hardware e software, né? E aí a gente percebeu o interesse que começou a crescer pelo tema. A gente tinha barreira ainda, né, de gestão, né, da parte de diretoria, a parte de o C-level das empresas, achando que era tecnologia da NASA, e isso era um impeditivo, né, porque todo mundo achava que as soluções eram caríssimas, que eram impagáveis, que era coisa de alta tecnologia, que não ia dar retorno nunca, o ROI era absurdo, não ia ter retorno, e aí isso era um embate até você provar que você conseguia entrar com uma solução dessa, era muito esforço. Né? Então, a gente cansou de fazer dentro do nosso modelo que a gente chamava de try and buy. Né? Então, a gente colocava lá, assim, vou colocar aí durante 2 meses, ver o retorno, a gente vai alcançar os KPIs que a gente conhece, alcançando a gente tem um contrato. Então, a gente ganhou vários clientes com essa estratégia. Né? Isso deu muito certo. E aí é engraçado que a partir do ano passado, de 2018 para cá, tudo começou a ficar mais fácil. Então, já não precisava mais de try and buy, já tinha se ouvido falar de soluções de IoT, de monitoramento, só que o grande problema para a gente ainda era demonstrar o ROI. Né? Quer dizer, você tinha cases que você demonstrava, mas aí você ainda tinha toda uma cultura, às vezes, dentro da empresa de ainda ser ciência da NASA. Né? E o grande surpresa em 2019, depois da pandemia, cara, a gente começou a ter uma enxurrada de clientes. Assim, especialmente no nosso caso, a gente não teve nem a parada de março, abril. Foi uma coisa curiosa dentro da empresa. A gente teve que fazer, evidente, home office, teve que se reestruturar em relação a atendimento e etc. A nossa dificuldade passou a ser a instalação, porque começou a ter uma enxurrada de clientes que estavam nessas posições, né, que eu comentei, onde a gente estava, alguns já começando a instalar, umas bases já instaladas, num roadmap de instalação que inicialmente, sei lá, de 1 ano, de 2 anos, esses caras da noite para o dia resolvem acelerar tudo e botar pedido que quer colocar mais e quer colocar mais pontos sendo monitorado, porque ele viu que era a saída dele, era a salvação dele para continuar a operação e minimizar esses prejuízos. Né? Então, a nossa dificuldade passou a ser como é que você implementa isso no meio de uma crise, tendo a segurança dos teus funcionários, né? E toda a parte dos cuidados que você precisa ter durante uma pandemia.
Então, esse é a grande dificuldade que a gente vê agora. O Brasil, enfim, isso eu acho que despontou, né? A gente vê isso de uma forma análoga, né? A quantidade de videoconferência que a gente passou a fazer é inacreditável, né? A gente fazia videoconferência quando você chamava alguém para uma videoconferência, antigamente, assim, fora essa área de tecnologia que já aceita bem, mas se você pegar uma empresa tradicional, o cara fala, pô, mas você não vem aqui me visitar, não vem aqui fazer uma reunião comigo, torce e-mail, né? Pô, o cara não quer vir aqui, pô, te contar, esse cara não é sério. Hoje, você faz conferência, né, como quem discava no telefone, manda uma mensagem de WhatsApp. Então, isso, assim, isso foi muito bom, isso acelerou muito a velocidade com que a gente fez negócio. E em relação aos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que, de novo, essa disrupção e essa facilidade de você sensorizar as pontas, você transmitir essa informação, vai ser a verdadeira disrupção do IoT. A gente sempre acreditou nisso, a Bovinet investe muito nisso, e a gente tem feito muito esforço de desenvolvimento de hardware e software para a gente ter essa integração cada vez mais transparente, né, com os sensores. A nossa área é industrial, a gente não tem isso, não tem o B2C, né? Mas, de qualquer forma, em ambos os mercados tem tido uma corrida de sensores e novas ferramentas enfim, e artifícios de integração que você tem que são fantásticos, né, e que vão acelerar isso. Está acelerando nos Estados Unidos muito, evidente que é uma potência, né, um mercado muito maior que o Brasil. Eu acho que o Brasil precisava de um pouco mais de incentivo, né? A gente hoje tem um problema, a Bove, como o Rafael descreveu, a gente tem patente, por exemplo, em sensores, a gente não, apesar de não ser o nosso negócio, é um negócio que eu sempre tive muito interesse, sempre fui fascinado em sensorização, etc e tal. A gente pode falar, Rubens, a hora que você quiser, pode interromper. O senhor moderador, Rafael, é permitido um participante do painel fazer uma pergunta para outro participante? A gente fazer um bate-papo mesmo. Desculpa então, se eu estou falando muito, hein? Não, tá ótimo. Dentro do tempo, Marcelo. Olha, eu tenho muita curiosidade de me aprofundar e de saber mais sobre um assunto específico dentro de IoT. Eu não sei se você tem experiência nessa área de implantação ou se você já estudou algum case, mas eu gostaria, gostaria muito que se você puder trazer um pouco de informação sobre isso. O agronegócio, ele no Brasil é algo gigantesco, né? A gente não faz ideia, quem mora nas cidades, tudo que rola no campo. Sim. A gente sabe que o Brasil é um dos celeiros do mundo, se não for um dos maiores, né, celeiros do mundo. E, obviamente, a tecnologia que tem hoje no campo para se produzir, para se ter ganho de escala em produção e produtividade, eu imagino que é algo colossal. E a tecnologia IoT, com monitoramento, com aquelas mega colheitadeiras, todas orientadas por satélite, com dados que coleta do campo e do solo e não sei o que tal, tudo isso já tem uma integração e utiliza a IoT de forma pesada, eu imagino, né? Sim. Queria que se você pudesse trazer um pouquinho, Marcelo, sobre esse case do campo, do agro, comparando o que já existe hoje, o que é feito nos Estados Unidos e o que é feito no Brasil. Eu não acredito que o Brasil está muito atrás disso. Acho que a gente deve estar bem avançado, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a aplicação de IoT no mercado agro, se você puder. Sim, claro, sem dúvida, com o maior prazer. Sim, de fato, os equipamentos hoje usados são complexos, são totalmente automatizados, são eletrônicos, enfim, e tem uma aplicação de IoT gigantesca. O Brasil não está atrás disso, a gente tem equipamentos moderníssimos dentro no campo, né, na aplicação. O grande problema que a gente tem, e as empresas estão acordando para isso agora, é o problema de infraestrutura. Então, como é que você está lá com a máquina no meio do campo, no meio do nada, literalmente? O Brasil, enfim, é um país de dimensões geográficas gigantescas, com uma topografia complicada, muitas vezes você tem comunicação entre esses pontos, né? E como é que você se comunica com essa máquina, né? Lembrando que, para todo mundo que está ouvindo, né, quando você tem o sinal do GPS, você não tem a comunicação, né? Na verdade, você tem a localização. Você sabe, a máquina sabe onde ela está e ela pode ser autônoma lá, ou ela tem o programa dela, onde ela sabe exatamente se ela está passando a 1 metro para a direita, nem 1 metro, menos 10 centímetros para a direita, 10 centímetros para a esquerda. A gente já tem precisão
nesses equipamentos desse ponto. O grande problema, e aí voltando ao gancho do Chico, que é interessante, como é que se integra isso e você recebe essas informações para você tomar a decisão. Esse é o grande desafio hoje, né? Eu concordo com o Chico, é a grande revolução industrial, né? De você pegar e transformar, coletar essas informações, juntar isso tudo, integrar e você ter o suporte à decisão. Você saber em tempo real, processar isso, porque nem sempre é tão fácil, né? E saber aquela tomada de decisão, naquele minuto, o que precisa ser tomado. Eu acho que isso vai evoluir muito. Atualmente, eu acho que isso é que o Brasil está acordando para isso. Se você olhar as operadoras, as 4 operadoras que a gente tem internos dentro do PPs deles, todos eles estão com um plano de expansão para o campo. Tem toda uma programação de infraestrutura, de LoRa celular, o que seja, para dentro do campo, para a gente começar a dar poder para isso, e vai ter uma expansão gigantesca nesse mercado, com certeza, né? E isso faz parte do negócio. Mas o resto está tudo pronto, Rubens. A parte de sensorização, as máquinas, a parte de sistema, a parte de suporte à tomada da decisão, é esse gatilho que falta para você entrar dentro, para você ter uma aplicação de grande porte. Nos Estados Unidos... Complementando, Marcelo, desculpe lhe cortar. Pode falar. No agro, o Brasil tem inúmeras startups nessa área. Sim. Até é assunto para outro webinar, tem um projeto ali, até Rubão para o Digital, que também é muito interessante. E tem uma startup brasileira que é tocada pela Mariana Vasconcelos, que é a AgroSmart. Já sei. E que passa por esses desafios, tá? Porque a estrutura existe, mas existe também uma questão do digital que a gente tem que entender que antes, né, um dos grandes medos sobre a tecnologia é: vou perder o meu emprego. E durante a pandemia, os 2 setores que aumentaram a empregabilidade durante a pandemia foi agro e tecnologia. Sim. Tá? Foram os 2 setores que não conseguiram suprir todas as vagas perdidas, sim, mas que absorveu um pouco da perda durante o período. E sim, nesse caso, existe muito medo da tecnologia tomar o lugar da pessoa. No agro, o que acontece? Existe esse medo, como existe na indústria também, é muito comum essa questão. Só que a gente tem que entender que a gente deixa de ser um operador de máquina para ser um operador de sistemas. sim. E é isso que a gente tem que mostrar. E essa transição do workforce que tem que ser feita durante essa 4ª revolução industrial. Não, você não vai ser mais um operador de máquina ou de máquinas, mas você vai ser um operador de sistemas para a tomada de decisões. Sem e dúvida. É isso que o agro hoje está acontecendo. Então, no agro existe aquela questão do dono do campo, né? O dono da área, dos 50 hectares, 100 alqueires, o que for que ele tem lá, ele conhece muito o feeling, né? Ele sabe quando ele vai fazer a safra, a safrinha, e chegar depois, demorou para o dono do campo ele começar primeiro a ele confiar no agrônomo. Foi um período de 10 anos para que o dono de terra começasse a contratar o próprio agrônomo para a terra dele. Porque, não, esse menino recém-formado está vindo aqui falar para mim, eu tenho essa terra 50. Agora a fase que está tomada a decisão de um software e de um hardware as a service. E o grande problema no agro brasileiro também é a manutenção do hardware. Porque ele fica exposto às intempéries, porque é o hardware que fica no campo, Sim. no field, lá, para ter análise meteorológica, análise da acidez do solo, entender as pragas, é muita informação. Sim. E é inacreditável essa posição que o Brasil está tendo. Então, Rubão, é até interessante essa questão do agro, para entender de você, que é o especialista de blockchain de todos nós aqui, num conceito integrado de economia, em que a gente tem indústria, a gente tem os prestadores de serviço e tecnologia, a gente tem o agro que mantém uma economia. O que o blockchain está trazendo para mudar a economia no mundo, a economia no Brasil e essas diferentes interações que precisam ser integradas para essa 4ª revolução industrial? Bom, essa foi direto para mim agora, né? Agora nem precisa do moderador aqui mais. Agora vai para mim, então tá bom, tá joia. Bom, Chico, vamos lá, cara. Acho que tem bastante coisa para falar sobre blockchain. Primeiro, toda a audiência que está aqui,
Estamos aí com quase 70 pessoas. Quando a gente fala a palavra blockchain, né, a maior parte das pessoas, a primeira coisa que tem e associa é a criptomoeda, o Bitcoin. Porque foi a primeira grande aplicação dessa tecnologia. Isso lá em 2008, 2009. Né? Só que a blockchain, que muitas pessoas falam que é uma tecnologia, e realmente é uma tecnologia, mas mais do que uma tecnologia, ela é um protocolo. Ela é um protocolo que eu costumo falar como protocolo da confiança. Assim como o TCP/IP é um protocolo e ele permitiu que a internet, como a gente conhece hoje, se desenvolvesse para tudo isso. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui nesse webinar sabem exatamente como funciona o protocolo TCP/IP. Talvez os engenheiros, o Chico saiba, o Marcelo saiba, mas a maior parte das pessoas não faz ideia do que é o protocolo TCP/IP e ele funciona por trás de todo do clique do seu mouse para ir num hiperlink, é o TCP/IP que está por trás ali, fazendo com que a página, o arquivo seja, de certa forma, entregue aonde você precisa. Bom, a tecnologia ou o protocolo blockchain tem uma característica muito importante que está presente na indústria 4.0, que é a descentralização do controle dos processos produtivos. E que, de forma exponencial, está aumentando o número de dispositivos inteligentes integrados, né, em toda a cadeia produtiva que existe. Então, além disso, tem a entrega ao cliente e ao consumidor que impacta todo o ecossistema, com todos os stakeholders. E aí que é legal, porque a principal característica do blockchain, além da sua descentralização, é a sua rastreabilidade, que garante de forma autêntica a imutabilidade das informações. Então, veja, é uma tecnologia que tem como objetivo fazer um registro transacional das transações e todos os negócios eletrônicos entre entidades ou empresas, seguindo o mesmo conceito de um livro-razão. Né? Então, a tecnologia blockchain traz para a indústria 4.0 características que são importantes de descentralização e de registro das informações de forma distribuída e que permitem rastreabilidade. Né? Eu vejo que assim, um dos grandes desafios da indústria, em geral, é conseguir rastrear os seus produtos. Porque cada dia mais você tem necessidade de ter informação sobre os produtos, sobre a origem dos produtos, sobre os dados do fabricante, a validade, característica de determinado produto. Ou seja, quanto melhor for esse processo de rastreabilidade, mais confiável vai ser o histórico e, consequentemente, a satisfação de todos os stakeholders do processo. E com essa mesma relevância em cima da ótica da indústria 4.0, a utilização dessas tecnologias de IoT, de blockchain, de inteligência artificial, imagina o estrago, né, pessoal, que essas tecnologias todas juntas vão fazer daqui para frente, tudo que vai acontecer daqui para frente. Imagina tudo isso conectado, e a gente já tem, né, a IBM já tem sistemas que utilizam blockchain, inteligência artificial, IoT integrados, e o quanto isso está impactando na velocidade das decisões com acesso à informação. E para isso acontecer, precisa ter elementos e interoperabilidade entre os sistemas, né? Desde o chão de fábrica, que para gerar decisões estratégicas, e até um descarte final do produto, que aí entra aí o nosso amigo Chico Souza, com a plataforma verde, né? Então, eu tenho uma dúvida. E os riscos da hype, da banalização do blockchain? Olha, eu não acho que o blockchain foi vendido como uma solução que resolve tudo, né? Não resolve tudo. Ele tem uma aplicação e tem usos específicos. Ele é um banco de dados descentralizado? Sim. Ele é seguro? Sim.
Pô, então eu esqueço os bancos Oracle, esqueço tudo, os bancos relacionais, vamos usar só blockchain? Não. Né? É que nem você falar que Novalgina resolve qualquer problema, ou que cloroquina resolve qualquer problema. Não é. Né? Cloroquina não resolve Covid. Tem aplicação de cloroquina para outras coisas que são importantes, mas não resolve Covid. Isso já está, inclusive, confirmado. Né? Então, blockchain também não resolve tudo, mas para as aplicações ou para sistemas que necessitam de confiança, descentralização, rastreabilidade, ela é muito eficiente. E quanto melhor for o processo de rastreabilidade de um produto, melhor vai ser a qualidade das informações do histórico desse produto. Então, aonde guardar esse histórico? Aí sim entra a blockchain. Né? Porque vamos supor que você tem um produto que tem uma identificação única, que digamos que vai ser definida universalmente, porque todos os stakeholders vão ter que utilizar essa mesma identificação para um produto. Imagina se cada stakeholder tiver o seu próprio banco de dados e tiver que manter o histórico do produto desse banco de dados. Nesse cenário, uma integração só vai acontecer se todos os stakeholders tiverem acesso a todos esses bancos de dados. E uma outra alternativa é ter apenas um banco de dados de responsabilidade de um dos stakeholders. Permissionado. Certo? E para ter um sucesso nisso, tem que ter mecanismos confiáveis de governança e de autenticidade de dados. Isso. Quem que provê isso? Rubens, porque eu acho que a gente consegue incluir aí um pouco do teu conhecimento do blockchain, do Marcelo, quanto a hardware, a gente nessa questão que você está agora falando do blockchain permissionado, que é o Permissionado. modelo da PV, né, que a gente acaba definindo as permissões de visualização e uso, porque outra grande discussão mundial agora é GDPR, né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, em que normalmente se discute numa relação B2C, então de empresa para pessoa física, mas o blockchain ele traz uma discussão sobre data sharing, ou seja, você pegar e compartilhar dados entre diferentes entes de uma cadeia de suprimentos. E aí, Marcelo, eu queria entender um pouco de você e o Rubens de quais seriam as soluções possíveis. A gente também está inserido muito nesse contexto, num grupo de trabalho do World Economic Forum, que a plataforma é o líder desse projeto mundial, junto com a Siemens, tem o pessoal da Siemens aí também, então, que o Ginter na Alemanha, na Siemens, a gente está tocando um projeto em conjunto, mas nesse posicionamento entre como é o teu approach, Marcelo, quando você chega numa empresa que você vai linkar sensores e que você vai linkar uma cadeia de suprimentos e a pessoa chega para você, não, mas essa informação eu não quero passar para o comprador. Essa informação é minha. Eu falo, não, mas o comprador ele precisa dessa informação para a confiabilidade do processo, como o Rubens está comentando, porque eu quero ter transparência para o meu cliente. Então, como é que está sendo esse challenge entre convencer entes da cadeia a compartilhar dados, esse data sharing, que a melhor estrutura para esse compartilhamento de dados, para eu me sentir seguro nesse compartilhamento, é como o Rubens está comentando, o blockchain nessa lógica permissionada dos entes da minha cadeia. Então, eu queria entender um pouco desses desafios aí. Rubens, fala para mim a pergunta, Chico, você... Para os dois. Para nós dois, mas vai lá você primeiro e depois, se tiver alguma coisa, eu complemento. Bom, do nosso lado, assim, é um ponto importante, é um ponto de inflexão sempre que você tem, né, quando você fala dessa parte de compartilhamento de informações, e que geralmente, quer dizer, tem algumas saídas, né, que a gente geralmente adota. A primeira é que você nunca tem, assim, a gente não dá informações do ponto de vista de informações específicas, né? Você começa a dar ou amostragem de informação, ou você faz informação de forma macro, né? Estatística e um pouco macro para o cliente. A gente não assim, o nosso ramo de aplicação, a gente não tem muito esse conflito. A gente trabalha muito com serviço, né? com provedores de serviços. Então, são fabricantes de máquinas, ou então
são fabricantes de alguns processos, onde eles trabalham as informações dentro dos sistemas e eles acabam processando essas informações. Sem dúvida, assim, é um desafio. Blockchain, a gente já teve alguns casos que a gente acabou entrando com aplicações usando tecnologia blockchain. Foi a saída para a gente fazer. A ideia, assim, mas de novo, é um pouco ainda incipiente. E tem muito no mercado, isso que o Rubens falou. As pessoas acham muito que o blockchain foi para uma criptomoeda, né? É para isso que eu uso e para mim não vai servir muito isso daqui. Quando pode ser extremamente útil em termos dessa auditoria e você fazer essa separação de dados com segurança. Rubens, agora é com você. Vamos lá. Tá joia. Olha, eu acho que assim, o protocolo blockchain pode ser a resposta para como e onde guardar, né, informação, o histórico de produtos ou, enfim, o ciclo de vida de um produto na indústria 4.0, já que a gente está falando de indústria 4.0, e exatamente o que o Chico falou, utilizando as redes permissionadas, onde as empresas são convidadas para compartilhar e registrar os dados desse produto num mesmo blockchain, né? Então, Chico, eu entendo que assim, algumas informações, as empresas podem não querer compartilhar dados sensíveis ou coisas que são estratégicos para elas, mas eu acho que isso vai mudar com o tempo um pouco, porque assim, cada vez mais o consumidor quer ter a transparência, o consumidor quer saber que aquele produto orgânico que ele está comprando lá na gôndola realmente é um produto orgânico e, de preferência, saber de qual é o produtor na cidade X tal que vem aquele abacate orgânico que ele está comprando, né? Então, tudo isso tem que estar gravado de forma imutável e, obviamente, o blockchain é a melhor solução para isso. Então, eu vejo que o protocolo e as aplicações elas se estendem por diversos setores. Vou pegar um outro exemplo que eu acho que é excepcional e que tem dados sensíveis, né? Não sei quantos de vocês vão concordar comigo, mas eu gostaria de ter um prontuário eletrônico meu da minha saúde em blockchain, onde eu tivesse absolutamente todos os exames que eu já fiz na minha vida, todas as consultas médicas que eu já fiz, porque eu não sei como é o de vocês, mas na minha casa tem um armário aqui guardado, onde tem várias sacolas com todos os exames que eu fiz. Está tudo lá em papel. Quando eu preciso ter acesso ou levar para algum médico, eu não vou carregar 8 quilos de papel para o cara. Se tivesse eu tenho uma chave minha numa rede permissionada que eu chego num lugar e falo, olha, pode acessar meu prontuário, tem dados sensíveis lá. Tem lá que exames que eu fiz, tem um monte de coisa, certo? Então, numa rede permissionada, e aí, Chico, acho que de LGPD você entende bem mais do que eu, é um assunto que eu não tenho profundidade para falar. Como você vê isso, por exemplo, numa aplicação de blockchain para a saúde? Assim, eu acho que assim, para a saúde é uma das grandes soluções. A gente tem o problema da legislação brasileira, né? A legislação brasileira não permite, né? Você pega o caso de uma indústria, pegando esse teu exemplo para um empregador, tá? O empregador ele não pode perguntar o histórico médico de um funcionário. Ele pode fazer uma avaliação médica antes dele entrar, mas ele não pode ter acesso ao histórico médico daquela pessoa. Digamos que essa pessoa ela sai da empresa e ela está com um problema crônico ou adquiriu. O próximo empregador não pode ter acesso nem aos acidentes de trabalho que aquela pessoa sofreu no emprego anterior. Então, a legislação brasileira, claro, e assim, ela não é incorreta, ela tem um modelo realmente que visa o bem-estar, a proteção do indivíduo, mas ele foi feito de uma forma muito fechada. A gente tem um problema que no Brasil se cria muita lei, é inacreditável a quantidade de leis criadas no Brasil que não fazem sentido. Isso acabou se fechando ainda muito mais. Então, hoje, você poder compartilhar o acesso
de informações sensíveis de pessoa física, e no caso de saúde, é proibido por lei no Brasil. Ô, Chico. Porém, a lógica, como você está comentando, de ser permissionado, ou seja, eu sou o detentor da minha chave. E nesse momento, então assim, eu tenho uma chave comigo, existe a chave com um banco de dados centralizado e existe a chave do médico para poder consultar. No momento que você junta as três chaves, tem que ser gerado aquele contrato da permissão, né, do agreement, naquele instante, em que você até pode determinar o período de tempo em que ele possa ter acesso àquelas informações. Então, eu acho a solução excelente, eu acho a solução factível, viável, ótima, mas é a famosa solução da disrupção. Qual é a disrupção? Inferir nas leis e causar a mudança na legislação brasileira. Posso trazer uma coisa? Perdão, Marcelo, você queria comentar? Acho que nesse assunto de saúde, acho que o Marcelo pode contribuir bastante, né, pela experiência que você tem, e daí com essa visão também não só do Brasil, mas Estados Unidos. Aproveitando que a gente está chegando na reta final aqui do nosso webinar e tem algumas perguntas chegando. E é só adicionar aqui o Chico estava falando, que é interessante, assim, o Brasil, eu sei que a gente tem fama de ser muito rígido em algumas coisas, de leis, etc. e tal, mas nesse quesito, nos Estados Unidos não é diferente, não. Existe aqui nos Estados Unidos a RIPA, que foi um ato né, de 2001, se não me engano, ou 2005, onde qualquer médico que você vá, qualquer hospital, qualquer pessoa que vai acessar o seu prontuário, você tem que dar autorização, por enquanto é por escrito, você tem que dar um documento, você tem que assinar que ele vai poder acessar os dados do seu prontuário. Senão, isso aí é cadeia, é grade na certa e é um crime federal. Então, assim, é interessante isso porque em cada país, né, e na Europa não está diferente atualmente, começou forte isso também há poucos anos, você também tem essas restrições. Eu acho que seria uma solução sensacional. Exatamente isso, você pode ter essa autorização eletrônica, né? Você não precisa mais assinar um pedaço de papel. Vou jogar aqui uma coisa que me passou agora pela cabeça com algo real que aconteceu comigo, né? Então, todas as soluções, elas vêm para resolver um problema real. Bom, primeiro, se a gente tiver um blockchain, que já existem, né, empresas que estão desenvolvendo prontuários eletrônicos em blockchain. Se a gente tiver no Brasil e puder utilizar um prontuário eletrônico em blockchain permissionado, onde você dá acesso para alguém poder acessar o teu histórico médico, o teu histórico clínico. Primeiro, para o paciente, isso é muito mais, pelo lado clínico, pelo lado de saúde, vai ser muito melhor, porque os médicos vão ter todos. Se você sofreu um acidente, você entrou no hospital, já vai saber, sem te perguntar o que você pode tomar, o que você não pode tomar, o que você tem alergia, o que você não tem alergia, tudo isso, né? O que você já teve, se pode ser um problema enfim, tudo isso. Bom, agora um caso real que eu vou contar para vocês é o seguinte: todo mundo, eu não sei quantos de vocês aqui tem plano privado de saúde, acredito que grande parte tem, né? Quando você vai fazer teu plano, e hoje tem que ser um plano, a maior parte tem que ser um plano empresarial, você, quando vai fazer um novo plano, e eu fiz isso agora, faz um mês, eu mudei de uma operadora para outra, eles compraram minha carência, mas eu tive que preencher um formulário gigantesco falando o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Tem lá no final que eu sou responsável por dar as informações e que eu posso ser processado, eu posso não sei o quê, se eu der informações erradas. Mas quem garante que eu não estou dando realmente, né, alguma informação errada? Por exemplo, eu não quero ter carência de um problema do coração. Eu coloco lá que eu não tenho, né? Só que por conta dessa má fé que eu acredito que grande parte, infelizmente, dos brasileiros e do mundo inteiro tenha, o custo do plano de saúde que eu pago, que você paga, que ele paga, é maior porque as operadoras estão comprando um risco maior sem ter uma informação fidedigna. Se você consegue compartilhar o teu prontuário médico com uma operadora antes de fazer o teu contrato com ela, ela vai saber realmente o que você tem e o que você não tem. E o teu contrato, em vez de custar R$ 1.500, vai custar 900 porque você é um risco menor para ela. Então, imagina isso. Imagina como isso pode funcionar. Olha que loucura, né?
Então, assim, eu sou super a favor, eu gostaria muito, e assim que eu puder me cadastrar numa dessas empresas aí para ter meu prontuário médico, eu vou fazer. Esse assunto é um assunto interessantíssimo também. Interessante, né? Tem Bom, outros vamos fatores, é, aí, mas não é para hoje. Mas eu participei de um projeto onde a gente diagnóstico baseado em IoT para pacientes, gerando as metodologias de tratamento. Uma coisa que é interessante, antes de falar sobre esse assunto até de compartilhamento, é interessante porque precisa passar para um passo inicial, que é a estruturação dos dados e essa homogeneização dos dados, né? Cada sistema até hoje, no mundo inteiro, chama o diagnóstico de uma forma diferente, né? Isso tem um caminho que está sendo seguido, eu acho que acelerou bastante, e o próximo passo vai ser isso aí. Mas é interessante que isso é papo para outro dia, mas também é um negócio muito interessante. sem dúvida. Vamos marcar, já pode agendar o próximo, Rafael. Bora Tem falar bastante sobre assunto IoT. aí. Pode deixar. Não, mas esse assunto é bem interessante mesmo. Isso que vocês estão falando exatamente, pensando na ótica da saúde, tem várias aplicações também da forma como você dirige o seu carro, por exemplo, que você consegue ter esse histórico e a seguradora compra esse risco, Sim, né? Então, sim. se você consegue ter... E tem várias outras startups trabalhando nessa linha de ter o motorista como proprietário dessa informação, ele pode dar essa chave, seja para o empregador, num caso, seja para o seguro no outro. Hoje em dia tem umas seguradoras que dão desconto se você não tem multa. E, supostamente você não tem multa, você dirige o seu carro bem. Eu discordo. Porque é impossível não tomar multa hoje em dia. Impossível. Você passa 53 km por hora, você toma um raio de uma multa. Você está dirigindo direitinho. Eu tô com 16 pontos na minha carteira de motorista e eu juro para vocês que eu dirijo super bem. Eu não sou... É impossível. Então, assim, eu não vou ter desconto com a Porto Seguro porque eu tomo multa de estacionamento de Zona Azul ou porque eu dirigia 57 km por hora e eu estava 50. É injusto, né? Isso é interessante. Nos Estados Unidos, as seguradoras te oferecem um rastreador que você bota na injeção do carro e aí ele mede o tempo todo como é que você está acelerando, freando, fazendo curva. Baseado no algoritmo, ele te dá o desconto ou não. Nossa. Independente de multa ou não. Então, aí entra uma questão que é interessante, né? Quem disse que eu quero compartilhar essas informações, né, com a seguradora, né, o tempo todo? Né? Eu não quero que ela fique vendo como é que se eu estou acelerando, eu estou dando uma acelerada no meu carro ou não. E agora o que é interessante tá bom, tudo bem, se você não quiser, você não participa, também não vai ganhar o desconto. Né? Então, assim, não tem um botãozinho liga e desliga? Troca. Não tem um botãozinho de liga e desliga? Você desconectar, mas aí você... Acho que quando você desconectar já vai gerar alguma suspeita. Mas perdeu o desconto. Voltando um pouco aqui para o nosso lado, acho que o Marcelo estava comentando, uma das perguntas aqui, por isso eu já estou puxando aqui, dos pontos que o Marcelo comentou é que antigamente você chegava para conversar numa empresa e do outro lado a percepção é que você estava vendendo tecnologia da NASA, tecnologia de foguete, e isso gerava um certo receio, um tempo. O blockchain acho que teve isso também no início, e agora é o contrário, né? Todo mundo quer a tecnologia da NASA, todo mundo quer o blockchain para tudo. Então teve uma mudança cultural muito grande para o lado das empresas, e uma das perguntas aqui é justamente qual é a percepção de vocês, das empresas, em relação à importância da digitalização dos processos. Porque era uma tendência lenta que vinha sendo feita, como vocês todos comentaram, mas agora o que a gente vê é que mudou bastante, elas querem isso para ontem. O Marcelo comentou de um projeto de 2 anos de roadmap e quer reduzir para 6 meses, 2 meses. Como que vocês veem essa mudança no cenário geral? Eu vou deixar a pergunta aberta em relação à consciência sobre a importância de digitalizar dados e compartilhar eles. Eu acho que boa parte dessas discussões de LGPD e tudo mais acaba entrando nisso também. Eu acho que é o seguinte, não sei se o Rubens quer responder primeiro ou não. Eu acho que é o seguinte, no fundo, o impacto sempre acaba sendo financeiro, né? Para as empresas, se você tem lá o departamento financeiro que analisa, ou então ele experimenta, né, um piloto, ou então ele ouve falar de uma outra empresa que é parceira ou que é concorrente, que implementou tal solução e teve uma margem, né, considerável de lucro, ou de redução, ou de aumento de eficiência,
acabou, a barreira acaba na hora e essas empresas querem testar e querem ver. Eu tenho um caso que a gente está trabalhando, uma empacotadora de feijão, né? E são coisas que a gente não se toca, né? Então, por exemplo, essa empacotadora, ela tem, pelo Inmetro, ela tem que botar 1 quilo de feijão na embalagem, né? Mais o peso lá do plástico, sei lá, dá 1.096 gramas, 1.094 gramas. A gente fez um trabalho com eles que começou-se a economizar 4 gramas, né? Isso é regulável, né? Você vê de acordo com a umidade, etc. e tal, tem uma série de fatores que podem impactar. Não tem um número certo de grãos que você coloca dentro do pacote, mas você programa o PLC, o CLP, e é claro que isso tudo tem inteligência dentro, estando com uma estrutura de OT, você consegue medir isso, né? Aí, de novo, volta aquele assunto que o cara não media antes, ele não sabia o que ele tinha. Então, se ele economiza 4 gramas, ele chega no limiar de 4 gramas por pacote, no final do mês dá uma carreta de diferença de feijão. Agora, você imagina numa empresa, né, num processo desse, isso é convencedor, né? Você olha, meu amigo, tá aqui, você vai botar esse sistema, você tem uma carreta que você vai economizar por mês de coisa. Quem é o diretor financeiro, o CEO, que não vai autorizar um negócio desse? Então, no momento que isso fica visível no mercado e que você consegue fazer isso de novo, sem uma tecnologia de NASA, acabou a barreira. Aí você tem, ao contrário, tem um aumento de demanda e você precisa suprir essa demanda. Esse eu acho que é o raciocínio. Eu quero abordar sobre uma outra ótica, que é a seguinte, né? A transformação digital, a digitalização das empresas, a transformação dos processos, ele não é só uma transformação de utilização de sistemas ou ferramentas, ela é uma transformação cultural. As pessoas têm que se aculturar a mudar a forma de agir, de interagir, aceitar, querer usar. E essa transformação digital cultural das pessoas agora aconteceu em 3 meses, o que ia levar 3 anos para acontecer. E a gente vai ter impactos sérios, né? A gente está vendo em São Paulo e acho que no mundo inteiro lajes corporativas de 1.500 metros quadrados que tinham 500 pessoas vão se reduzir de custo para uma empresa com aluguel, com IPTU, com espaço menor, com luz, menos um monte de coisa. Vai sobrar muito mais caixa na empresa. As pessoas, e para isso acontecer, os processos da empresa precisam estar digitalizados. Qualquer um, cá entre nós, pessoal, a gente não faz mais home office. Não é home office que a gente faz. A gente faz where you are office. Everywhere office. Certo? A gente trabalha onde a gente está. O home office é porque você passa a maior parte do tempo na sua casa, mas você leva o seu computador, o seu notebook, o seu iPad, o seu celular para todo lugar. É where you are office. Você trabalha onde você estiver, dentro do avião, no Exatamente. carro. Então, se você não tem, se uma empresa tem tudo digitalizado na nuvem, RP na nuvem, sistemas de controle financeiro, tudo na nuvem, cara, a empresa não para nunca. Não para nunca. E as pessoas podem trabalhar do sítio, não é? Não tem o Chico, não está no sítio? Podem trabalhar e está trabalhando menos, a produtividade caiu, Chico? Não, Pelo contrário. Pelo contrário, a gente não entende como essa conexão, por mais que a tecnologia uniu pessoas, esse é um ponto, tá? As pessoas estão próximas das suas famílias, mas também pessoas em diferentes localidades estão mais próximas fazendo suas reuniões, o ritmo ficou acelerado, né? Então, é difícil até as pessoas entenderem e poder regrar sua vida pessoal e nesse momento, até porque muitos estão naquele momento de correr contra o tempo referente aos 2 meses que foram perdidos ali, março, abril, maio, ali um pouquinho de março, abril, maio. Então, todo mundo entrou num processo de aceleração absurda. E é interessante porque é difícil falar sobre digitalização de processo depois que 2 especialistas falaram tudo, né? O Marcelo, ele matou, é custo na veia, né? Mas o Rubens também comentou, poxa, é uma mudança cultural. Então, entenda que para a gente que é um software de sustentabilidade, de aceleração de produção mais limpa,
que rastreia extração de matéria-prima, produção e descarte, né? A gente começou com descarte, mas hoje faz a cadeia inteira, porque o blockchain permite isso, e o maior valor agregado está na matéria-prima, está no produto. É muito interessante que são todos meios do meio ambiente que a gente vive, né? A nossa família, a nossa religião, a nossa economia, nossos amigos, o nosso trabalho, são meios do ambiente que estamos inseridos, do nosso meio ambiente como um todo. E hoje esses meios estão cada vez mais interligados, né? É difícil entender hoje para onde vai a divisão de trabalho, casa, família, né? Nesse momento está tudo junto. Então, esses meios eles não estão mais apartados, eles não são homogêneos, eles nunca foram homogêneos, mas hoje eles estão todos no mesmo ponto, e a gente tem que estar lidando com isso. Então, a digitalização ela também vai ter que vir para nos ajudar a separar esses momentos, a separar esses processos. A gente vai ter um novo processo de readequação também. Eu adorei o Everywhere Office. A gente tem um pessoal da equipe... Vou registrar, hein? Vou registrar. Pode registrar, porque é muito bacana. Porque tem pessoa da equipe que toda hora fala, pô, mas que fundo é esse? Não, é que agora eu estou na casa da minha mãe. Ah, agora eu vim visitar minha avó. Não, agora eu vim para o interior aqui, vim ficar numa pousada. Não, agora estou na praia. Está em todo lugar. E a empresa não parou. E nem por isso a pessoa deixou de ser menos responsável. Pelo contrário, eu acredito que a responsabilidade de todos aumentou. E engraçado que o sentimento de pertencer também aumentou. Então, é muito interessante ver isso, como todo mundo está encampando o que a gente não pode usar, talvez, o termo do novo normal, né? Porque é um termo feio, mas está encampando esse novo momento em que todos temos que nos adequar. Tem uma coisa só nesse ponto só, que o nosso tempo aqui até estourou, mas deixei passar porque o Chico estava quase no lado filosófico ali. Realmente é uma mudança de comportamento, impacta todo mundo e de uma forma muito rápida, né? Esses 3, 4 últimos meses aí têm sido bem intensos e acho que proporcionou mudanças que vai dar pano para vários webinários aqui, seja do agro que você sugeriu, Rubens, seja outros mais voltados para IoT. Então, acho que pelo horário aqui, eu queria agradecer todo mundo, primeiro Rubens, Marcelo, Chico, pela participação, por todos os pontos que vocês trouxeram, que acho que enriqueceu bastante o debate aqui, e agradecer toda a audiência, agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente vai disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube, então depois vocês vão receber os links para poder ver e compartilhar, igual você tinha perguntado no início, Rubens. E logo na sequência vocês vão receber uma pesquisa rápida sobre esse debate para a gente poder sempre buscar como melhorar. Acho que dessa vez foi bem fluido aí a conversa entre vocês, eu quase nem participei. Queria agradecer de novo todo mundo e que venham os próximos. Muito obrigado, ótimo, pessoal. Agradeço a todos, a audiência, ao Marcelo, ao Rafael, ao Chico, a todo o staff da plataforma Verde, que foi super bacana com a gente nessa preparação para o webinar. Né? Tem preparação, não é só chegar aqui, opa, estamos aí, vamos conversar. Né? Teve toda uma... Quem está aí assistindo acha que a gente só chegou aqui. Não, pessoal, mas tem aí 10, 15 dias de preparação para ficar bonito aqui na hora, né? Sem dúvida. Isabela e Giovana mandam muito bem. Mandaram muito bem, parabéns. É muito bacana, pessoal. Agradeço também ter aceitado o convite para poder enriquecer a conversa. Acho que cada interação humana ela é um aprendizado, né? E a tecnologia ela não se move sozinha, ela se move a partir de interações humanas e de esforço, muito esforço. Eu acho que quem está empreendendo nessa área, né, Marcelo, Rubens, Rafa, são relações físicas que a gente transforma para o mundo digital para aproximar as pessoas. Então, eu agradeço por terem participado, agradeço a todo mundo da audiência, fiquem seguros e até a próxima revolução. Abraço, pessoal. Até a próxima, pessoal. Gente, muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Rubens, Chico. Até a próxima. Rafael. Um abraço, pessoal. pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos aí.